Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano. Começando com as resoluções das atividades. Na primeira diz o seguinte: a piscina representada na imagem abaixo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de comprimento e 1,5 de altura. Quantos litros de água será necessário para que esta piscina fique completamente cheia? Então, para calcular o volume dessa piscina, eu necessito saber o seguinte caso: o que seria comprimento, altura e largura. Como no enunciado ele dá dois comprimentos, a gente vai tomar um como a largura, certo? Pegamos o comprimento com 4 metros, 1,5 a altura, como foi dado, e 7 de largura. Fazendo a multiplicação dos três, eu tenho a resposta que o volume seria de 42 metros cúbicos, ok? Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Como vocês podem ver aí. Então, 42 vezes 1.000, 42.000 litros. Então, serão necessárias 42.000 litros de água para encher essa piscina, ok? No segundo, ele diz o seguinte: um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 1,8 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros é... Então, eu fiz o desenhozinho, a representaçãozinha aí, para vocês verem. As dimensões, né? 90 de largura, 0,90 de largura, 1,80 metros de comprimento e 0,50 metros de altura, certo? Da mesma forma que a gente respondeu acima, vamos fazer o volume desse. Comprimento vezes a altura vezes a largura, certo? Substituindo aí os respectivos valores, eu tenho que o volume é igual a 0,81 metros cúbicos. Mas lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Então, esse tanque vai ter a capacidade de 810 litros, beleza? No terceiro, ele diz o seguinte: um pote tem a forma de um paralelepípedo retângulo com largura de 10 centímetros de comprimento, 16 centímetros de altura e x centímetros, né? Largura de 10 centímetros, comprimento de 16 centímetros e a altura é x, então a gente não tem a altura. Se esse pote tem capacidade de 2 litros, qual o valor de x? Então, a gente tem que achar o valor de x, que é a altura desse pote, certo? Só que ele já deu o volume desse pote, que é 2 litros, né? Ou 2 litros que tem 1 litro, que é igual a 1.000 ml, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, o volume aí vai ser de 2.000 centímetros cúbicos, certo? Que é igual ao comprimento, que é 10, vezes a altura, vezes a largura, que seria 16, certo? Só teve uma inversãozinha aí, mas vai na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 10 vezes 16 vai dar 160x. Isolo x, passo 160 dividindo 2.000. Então, x é igual a 12,5. A resposta seria a nossa letra A, certo? Na quarta, essa é bastante fácil. Ele diz o seguinte: quantos metros cúbicos existem 1 milhão de litros? Lembrando lá que a gente viu lá no início que o metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aí é fácil, né? Se eu tenho 1 milhão de litros e 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 1 milhão de litros equivale a 1.000 metros cúbicos, beleza? Na quinta questão, ele diz o seguinte: uma loja deseja transportar seus produtos e contratou uma empresa de logística.
que utiliza caminhões de pequeno porte com carrocerias de dimensões com medidas 3 metros, 18 metros e... 18 não, desculpem, 1,8 metros e 1,8 metros. Qual o volume em litros da carroceria desse caminhão? Então, como ele repetiu de 1,8 metros e 1,8 metros, possivelmente vai ser a largura e a altura, certo? E o comprimento desse caminhão de 3 metros. Jogando lá a formulazinha, eu vou ter lá que o volume é igual ao comprimento vezes a altura vezes a largura, certo? Substituindo, eu tenho que o volume desse caminhão, ou do baú, né, que vai transportar, vai ser de 9,72 metros cúbicos, ok? Ou, passando para litros, novamente, multiplico 9,72 por 1.000, vai dar 9.720 litros, beleza? Vamos agora para a nossa aula, que a gente vai trabalhar o seguinte caso: classificação de frequência absoluta e relativa, assimilação dos conceitos de intervalo de classe, utilização do grupamento de dados com intervalo de classe. Então vamos lá, né? Primeiramente, na estatística, tem alguns conceitos que a gente necessita saber deles. Entre umas delas é a frequência absoluta e a relativa, certo? O que seria a frequência absoluta e a frequência relativa? Utilizando esse primeiro exemplo aí, ó, que ele diz o seguinte: em uma escola de informática é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis, sendo eles iniciante, intermediários e avançado, certo? Então eu fiz aí uma tabelazinha e dividi esses casos aí, ó. Digamos lá que dos níveis iniciante, intermediário e avançado, eu vou ter uma certa quantidade de alunos, ou seja, foram dados os iniciantes, eu tenho 27 alunos, para o intermediário 21 alunos, para o avançado 12 alunos, ok? Sendo um total de 60 alunos. Aí ele diz lá, ó, na segunda tabela apresenta a quantidade de alunos matriculados por nível. Cada quantidade corresponde à frequência absoluta, ou seja, a frequência absoluta para os iniciantes era de 27 alunos. Para os intermediários, a frequência absoluta seria de 21 alunos. E para os avançados, 12 alunos, totalizando um total de 60 alunos. A frequência absoluta também pode ser apenas representado por frequência f, certo? Esse fzinho minúsculo. Então, ó, para realizar a frequência relativa, o que seria a frequência relativa? Seria um valor em porcentagem da frequência absoluta, ok? Como que eu faço isso? Eu vou pegar a frequência relativa, o FR, que é igual a frequência dividido por N. Mas quem é N? N é a quantidade de ocorrências. Qual era a ocorrência, a quantidade de ocorrência? A quantidade de ocorrência seria o total de alunos, que era 60, né? Então, para iniciantes, ou seja, a frequência ali era de 27, mas as ocorrências eram de 60 alunos, né? Ou seja, todos os alunos. Então, eu vou dividir 27 por 60. Eu sei que a frequência relativa aí vai ser de 0,45 ou 45%, certo? Para o nível intermediário, eu vou pegar a frequência de 21 alunos e dividir por 60, certo? Onde a frequência relativa seria de 35%, beleza? Para o nível avançado, o número ficou trocado aí só, certo? O N pelo F, o caso, o N seria 60 e o F 12, ok? O FR é igual a 12 dividido por 60, que vai dar 0,2 ou 20%, ok? Jogando na tabelazinha, agora criando uma outra coluna, vou representar a frequência relativa. Olha lá, para iniciantes, que era 27, eu tenho 45%, daquela conta que a gente fez lá do slide passado. No intermediário, que era 21,
ficou 35% a frequência relativa. No avançado, 12 frequências e 20% a relativa, ok? Quando eu fizer a soma dessas frequências relativas aí, tem que dar 100%, beleza? A partir disso, da frequência e frequência relativa, eu ainda vou ter a presença da frequência acumulada, representada pelo FA, e da frequência acumulada relativa, que seria o FAR, ou FAR, né? Mas o que seria eles? A frequência acumulada seria a soma das frequências aí. Como assim? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, iniciante vai ter 27 alunos, ok? Vou repetir ela. Depois eu vou somar essa frequência de iniciantes mais a frequência de intermediários. Ou seja, vocês percebam aí que no intermediário, lá em frequência acumulada, já vai aparecer 48. Porque seria 27 mais 21, ok? Depois eu vou somar as três primeiras fases, ou seja, iniciante, intermediário e avançado, né? 27 mais 21 mais 12, que vai dar um total de 60. A frequência acumulada seria justamente a demonstração desse número da frequência acumulada em porcentagem. Ou seja, para iniciantes, que seria 27 agora, continua os 45%. Mas no intermediário, onde eu tenho a soma dos iniciantes mais os intermediários, eu vou ter 80%, certo? E no avançado, que seria a soma das três frequências, da frequência acumulada relativa, eu vou aparecer 100% ali e, em relação ao avançado, os 60% na acumulada, ok? No intervalo de classes, acontece o seguinte caso. Eu faço uma pesquisa com várias pessoas, consigo esses resultados e jogo em uma tabela, ok? Ou seja, cada classe vai ter uma representação ali e depois eu faço as minhas distinções de frequência, frequência relativa e assim sucessivamente. Vamos lá. Para vocês entenderem, o primeiro caso eu vou tomar esse exemplo aí, ó, utilizando uma pesquisa sobre o colesterol, né, que diz o seguinte: o colesterol é uma substância que desempenha um papel importante em nosso organismo e pode ser classificado em bom, o HDL, e ruim, LDL. No entanto, é necessário que os níveis desse tipo de colesterol estejam sempre controlados, observando o nível de colesterol LDL em miligramas por decilitros de sangue de 24 pessoas, ou seja, para essa pesquisa foi utilizado 24 pessoas, aliás, utilizado não, né? Foram pesquisadas 24 pessoas, certo? Se vocês perceberem essa tabela, eu vou ter 24 resultados aí, das 24 pessoas. Mas está tudo desorganizado, né? O que eu posso fazer? Vou organizar essa tabela em ordem decrescente ou crescente, fica a critério de vocês. E essa organização eu tenho como nome de rol, certo? Ou seja, eu organizei ali. Percebam que aparece vários valores repetidos aí, né? Então, organizando ali, coloco os repetidos e assim sucessivamente. Para que isso? Para depois ficar fácil eu jogar lá na tabelazinha e saber a quantidade de pessoas que se repetem em determinado intervalo, ok? Por exemplo, vamos utilizar novamente a formulazinha, né, da frequência relativa, aonde, lembrando que N é a quantidade de ocorrências. Então vamos lá. Para o nível de colesterol em miligramas por decilitros, eu vou começar, como a gente pode ver lá na tabelazinha que eu coloquei aí, começou de 91, né? Mas, arredondando, começamos de 90 e temos um intervalo de 90 a 100, né? Na segunda linha, o intervalo de 100 a 110. Na terceira, de 110 a 120. E assim sucessivamente até o valor de 150, beleza?
Aí agora vamos às frequências. No intervalo de 100, de 90 a 100, eu vou perceber que eu tenho apenas um resultado, que seria de 91, né? No intervalo de 100 a 110, eu percebo que eu também tenho só um resultado, uma pessoa daquelas que foram pesquisadas, que é o valor de 104, né? De 110 até 120 miligramas por decilitro, eu vou ter 7 pessoas aí. Ó. Então, qual seria elas? O 113, o 115, o 116, o 118 e o 119, né? Então, eu vou ter 7 pessoas. Lembrando que as repetições também é para contagem, também tem que entrar na contagem, ok? De 120 a 130, eu vou ter 6 pessoas, ou seja, de 120, do intervalo de 120 até 130. Como assim? 120 pode ser maior ou igual a 120. De 130, menor que 130, ok? Então eu tenho 6 pessoas aí. Quais seriam essas pessoas? O 131, 134, 138 e o 139, né? Do 140 ao 150, eu vou ter apenas 4 pessoas. Quais são elas? 141, 143 e o 148, né? Fazer a frequência relativa, lembrando que a frequência relativa seria a frequência sobre o número de eventos, né, de casos, de ocorrência, que seria 24. Esse N é igual a 24. No primeiro caso, eu vou dividir 1 por 24, vai dar 4,17%. Do 110 ao 120 aí, eu tenho 7 casos, seria 7 dividido por 24, que vai dar 29,17%, certo? Do 130 ao 140, eu tenho apenas 5 pessoas, ou seja, a frequência é 5 pessoas, dividido pela quantidade de ocorrências, que é 24, eu vou ter 20,83% das pessoas entrevistadas. No último caso, que é 140 a 150, 4 pessoas, né? 4 dividido por 24, eu tenho 16,66%, ok? Fazendo a soma das frequências relativas, eu tenho que ter o resultado de 100%, beleza? Frequência acumulada, vai acontecer igual aquele outro caso, né? No primeiro caso, eu vou repetir na frequência acumulada. Do 1, eu pulando para a segunda linha, eu somo 1 mais 1, eu tenho 2, certo? Então, a frequência acumulada aí vai ser 2. Depois, 2 mais 7, eu tenho a resposta 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 4, 24. Então, eu tenho o total de pessoas que foram pesquisadas, né? Nas frequências acumuladas agora, eu vou pegar essa frequência acumulada e jogar lá na formulazinha, que é 2 dividido por 24, que vai dar 8,34. Depois, 9 dividido por 24, que vai dar 37,51. E para finalizar, o 20 dividido por 24, que vai dar 83,34, ok? Totalizando tudo, 100%. Aí, utilizando eu já peguei esse exemplo, utilizando essa tabelazinha que a gente fez acima. Eu coloquei ela aí representadazinha para responder, né? Em relação às pessoas examinadas na campanha citada anteriormente, responda as questões a seguir. Quantas pessoas apresentam o nível de colesterol LDL menor que 110 mg por decilitro? Então, se é menor do que 110, eu vou ter o seguinte caso aí, ó. Perceba que eu tenho intervalo de 90 a 100 e de 100 a 110, né? Então, esses dois aí, as duas linhas de cima, são menores que 110 mg por decilitro. Então, eu vou ter 2 pessoas. Vocês podem ver na frequência acumulada aí, certo? E na letra B ele diz: quantos por cento apresenta nível de colesterol LDL maior ou igual a 140 mg por decilitro? Então, eu vou lá, ó, de 140 a 150 e vou perceber que são 4 pessoas, né? A frequência relativa aí vai ser de 16,66%. Beleza? Muito fácil, né? Então é só isso mesmo, galera, e até a próxima.